Bom dia. Nós estamos hoje no segundo dia, segunda leitura. Nós começamos ontem em Coríntios, 1 Coríntios. Ainda estamos no capítulo 1. Ontem nós lemos até o versículo 24. Vamos prosseguir a partir do versículo 25. 1 Coríntios. É a primeira de Coríntios. Capítulo 1. Versículo 25. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Isso é uma forma que Paulo está dizendo de mostrar que o Senhor é tudo, Ele é tudo, mesmo quando nós achamos que Ele está falho, que está fraco, ou que Ele não está agindo, porque às vezes nós temos esses pensamentos vãos, principalmente quando nós estamos em situação meio desesperadora, clamando por socorro, e o socorro não vem, quando não acontece a resposta como nós desejamos. Quantas vezes pessoas, até mesmo nós mesmos, começamos a questionar Deus sobre injustiça, achando que Ele está sendo injusto com nós. Aí no futuro nós vamos descobrir que se tivesse agido de forma diferente, nós teríamos sofrido. Então em tudo nós temos que aprender realmente a dar glória, glorificar o Senhor. A injustiça que nós achamos que Deus pode estar cometendo, pode acreditar, é muito mais justa do que qualquer justiça humana. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a nos render aos pés do Senhor e não questionar, como algumas religiões têm o hábito de querer questionar o Senhor por isso, por aquilo. Ele é Deus. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Se nós observarmos com cautela, nós vamos ver que realmente os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, os chamados desde o início, não foram nobres, não foram grandes homens, não foram pessoas com doutorados, mestrado, com nada. Não foram grandes teólogos, os grandes homens de Deus, não. São pessoas que Deus os chamou, Deus os preparou, Deus os capacitou e os enviou. São pessoas que são preparadas pelo Senhor, porque para aceitar, para viver, para ensinar o Evangelho, tem que compreender a simplicidade do Evangelho. Não adianta nós tentarmos engrandecer o Evangelho com o nosso conhecimento humano, com a lógica humana, com a ciência. O Evangelho é simples, é puro. O Senhor, por isso que Ele chamou mais o simples, para que pudesse, na simplicidade, apresentar o Evangelho de maneira simples. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Quantas vezes nós temos visto situações que aos olhos da ciência, vamos falar em termos de saúde, enfermidades, aos olhos da ciência não tem cura, é incurável, não tem mais solução. Os maiores médicos, a ciência negar que possa existir alguma chance de cura e de vida. Mas Jesus curar. Jesus fazia antigamente, continua fazendo hoje. Nós temos visto milagres, situações que não tem condições de absolutamente a ciência tentar explicar. Quantas vezes nós temos visto a ciência se render aos pés de dizer, falar, não, houve uma ação de Deus aí, porque era impossível isso acontecer.
Nós constantemente estamos vendo, sim, a ciência muitas das vezes sendo ridicularizada. Homens que se julgam sábios, sabedores, conhecedores de lei, de costume, de ciência, serem ridicularizados. O poder de Deus opera milagres, maravilhas. E Deus usa exatamente isso. Tem usado e continua usando pessoas simples. Eu tenho visto pelo mundo pessoas semi-analfabetas não saber sequer ler direito. Mas Deus usá-la de forma grandiosa, de forma tremenda. Ele escolheu que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, porque nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Jesus, se fosse a vontade de Deus, Jesus poderia ter chamado os escribas, fariseus, doutores da lei. Poderia ter convocado como seus discípulos, como seus apóstolos. Mas ele escolheu homens rudes, pescadores, pessoas desprezadas como cobradores de impostos, como no caso de Mateus. Foi essas pessoas que Jesus escolheu. Foram aqueles 12 apóstolos mais fiéis dele até o fim, exceto Judas, o traidor. Mas foram homens rudes. Foi esse que o Senhor chamou e o enviou para levar o evangelho. Foram esses que foram o início da igreja. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Jesus, para nós, da parte de Deus, ele é exatamente sabedoria. Sabedoria, o que nós queremos, nós pedimos, nós buscamos, nós clamamos ao Senhor. É Jesus que nos dá, é Jesus que nos guia. Justiça, a única justiça real é do Senhor Jesus. E Ele é o juízo. Ele nos julgará, todos nós, bons e maus. Nós todos apresentaremos diante dele. Receberemos absolvição ou condenação. Vida ou morte. Está na mão dele. É ele que envia para o inferno, é ele que libera para o céu. Também, santificação nos é cobrado e exigido. O Senhor nos exige que nos santifiquemos. A palavra dele diz assim, ó, sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. É procurar viver em santidade. Quando nós falamos santidade, não é tentar se transformar em um objeto de barro, de pedra, de gesso ou de madeira. Não, muito pelo contrário. É você viver em santidade, livre das imundícias, das práticas erradas do mundo. É você abandonar pecado, raiva, ira, mágoa, ressentimento. Santidade, santificação e redenção. Primeiro nós temos que nos render aos pés do Senhor, nos entregar a Ele, senão não conseguiremos nada. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não foi apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Então ele está falando, Paulo está falando, escuta, quando eu fui até vocês, eu não fui como um grande teólogo, eu não fui como um grande pastor, eu não fui como um grande qualquer coisa, dizendo conhecer, saber tudo. Eu fui em fraqueza. Fui mostrando que não era nada. Eu fui mostrando, testemunhando que o Senhor tinha me chamado, que eu tinha sido um perseguidor das igrejas, um fariseu, um pecador, mas o Senhor me chamou.
Quando eu não prestava atenção, vivia de maneira errada, o Senhor me chamou. O que Paulo está falando é isso. Falando, eu vim a você, foi testemunhar. Testemunhar o que Deus fez na vida dele, o que Deus faz na vida de qualquer um. Então não adianta nós tentarmos tentar trazer um evangelho fundamentado em conhecimento, em teorias outras. Tem uma série de pregações que realmente eu não dou o menor valor, não dou atenção. Teólogos, pregadores, faz questão de citar lugares, épocas, datas, traz uma genealogia, uma ciência, um estudo muito detalhado de Israel, daquela coisa. Não interessa isso para nós. Nós temos que pregar o evangelho simples. Nós temos que conhecer o evangelho simples, que Jesus quer ou não quer que nós façamos. A maneira que Ele quer que nós vivamos ou não. Nós não temos que estar buscando um conhecimento que na verdade é nulo, que não vai nos engrandecer em nada. Servir para quê? Para que eu mostre que eu conheço esse ou aquele fato? Qual o benefício que isso vai trazer para as pessoas ou para mim? Fui em fraqueza. Eu, meus irmãos, quando me dirigi até vós, fui apenas com dizendo, não fui com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Eu fui para vocês falar sobre Jesus Cristo, e não Jesus Cristo vivo, não, o Jesus Cristo que foi crucificado, um Jesus Cristo que morreu na cruz, um Jesus Cristo que se entregou, porque eles não mataram Jesus, Jesus se entregou. Foi Ele que se entregou, Ele foi crucificado. Se Ele quisesse, Ele teria resistido ainda mais tempo. Mas Ele se entregou quando Ele gritou lá, meu Deus, quem me abandonasse, Ele se entregou. Ele deixou de firmar sobre seus próprios pés ali na cruz. Então o que nós temos que saber? Não temos que saber, é enganoso. As pessoas hoje, pastor quer falar sobre política, sobre um monte de outra coisa. Não, nós temos que falar sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que foi crucificado. É o assunto que nos interessa, sobre o assunto que nós temos que falar. Só isso, coisa simples. O Jesus Cristo que veio e morreu para nos dar vida, para nos salvar, para nos libertar. Este é o nosso assunto. É isso que Paulo falou, não, eu decidi não saber nada, a não ser Jesus Cristo, a esse crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram em demonstração de poder do Espírito. Eu não fui no meio de vocês, eu estava com temor e tremor, rapaz, porque é uma responsabilidade muito grande nós levarmos a mensagem do Senhor, levarmos a palavra de Deus. Porque nós não estamos falando sobre nós estamos falando sobre o Senhor, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Somos representantes do Senhor. A nossa responsabilidade é falar sobre Ele, do reino, não é falar nada sobre nós. Então nós não temos que apresentar conhecimento, lógica, estudo esse ou estudo aquele. Nós temos que falar do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Você está dizendo, escuta, eu não fui com palavras persuasivas, como hoje, infelizmente, nos templos, nas igrejas, nas igrejas denominacionais, existe uma preocupação, uma incomodação após uma pregaçãozinha ficarem horas incomodando. Não, entrega Jesus, entrega Jesus, entrega Jesus, como se isso fosse a solução, como se isso se resolvesse, tentando persuadir. Nós não temos que fazer nada disso. Nós temos simplesmente que pregar, apresentar Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós. Com essas pregações
frustradas, fracas, sem poder. Os pregadores da atualidade ficam tentando convencer, incomodando, enchendo a paciência das pessoas. Ah, não, entrega para Jesus, levanta a mão, aceita, eu sei que tem mais um, tem mais dois. Isso é mentira. Não é assim. As pessoas, quando querem, elas mesmas vêm render Jesus. Nós lemos em Atos. Nós lemos em Atos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, foi uma pregação dura. 3.000 pessoas levantaram e falaram: o que nós temos que fazer para render? Pedro não ficou chamando para ninguém vir se converter, não. Nós também não podemos estar fazendo isso. Somente apresentamos Jesus. Paulo está dizendo, ele não cheguei lá, ele não tentou persuadir ninguém a aceitar, as pessoas se converterem, não. Ele só apresentou o Evangelho. Escolha nossa. Aceitar ou rejeitar. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas. De conhecimento, mas constituíram-se demonstração de poder e fé, de poder do Espírito. É o Espírito Santo que age, ele que tudo faz. Hoje existe pessoas que se intitulam conferencistas. Dizem que pregam a palavra de Deus. Pessoas que estudam, chegam com um português refinado, uma verborragia distinta. Mas não eles pregam o Evangelho. Falam, mas com palavras vazias. Pregam emoção. Nós pregamos Jesus. Falamos de Jesus. De maneira simples, direta, clara. Não chamamos ninguém a não levante a mão, aceite Jesus. Não, somente levamos a mensagem. Levamos a mensagem da cruz. Levamos a mensagem da salvação. Levamos a verdade. Todos nós podemos discernir. Saber o que queremos ou não. Mas constituir-se a demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não tem nada a ver com sabedoria humana. Não tem nada a ver com conhecimento humano. Falando aqui da palavra, do Evangelho simples e direto. Eu não tenho que ficar tentando apresentar o que aconteceu naquela época, em X local, que foi ali ou acolá, quem foi, quem deixou de ser. Falando do Evangelho somente. Meu conhecimento não é nenhum. Eu não conheço. Eu nada sei. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. É o que eu apresento. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Falamos de sabedoria com mais poder aqueles que já conhecem a palavra de Deus, aqueles que já têm prática da palavra de Deus. Não estamos falando que são os sábios poderosos do mundo, não. Estamos falando que conhecem a palavra de Deus. Esses nós podemos apresentá-la de forma mais direta, mostrando que só existe dois caminhos, vira e norte. Ao contrário, falando da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa alegria. Falando do poder de Deus, não sabedoria humana. Falando de tudo que já estava reservado antes da fundação do mundo, antes do início do mundo. Sobre isso nós falamos. Falamos de vida. Falamos de salvação. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória.
Nenhum dos governantes naquela era compreendeu a sabedoria de Deus, porque se tivesse compreendido, não teriam crucificado Jesus. O Filho de Deus, o Senhor, estava ali, eles perseguiram, o acusaram, o espancaram, o humilharam e o crucificaram. E perseguiram, e continuam perseguindo até hoje. Esses não conheceram Jesus, e muitos, hoje ainda, no nosso meio, da mesma maneira, não conhecem. Não tiveram sabedoria, não têm. Aqueles que perseguiram Jesus eram os fariseus religiosos, aqueles que mais citavam o nome de Deus, aqueles que administravam templos, segundo eles, dedicados ao Senhor. Aqueles que tinham as Escrituras, foram os que perseguiram e crucificaram Jesus. E na nossa época, na nossa geração, está a mesma coisa. A perseguição maior ao Senhor, o adultério da palavra, é dos que citam o nome do Senhor. São estes. Nós temos que ver a pregação de Paulo. Ele não está pregando, agradando ninguém, ele está falando a verdade. Chama-se pregação expositiva, que é o que nós precisamos. Não essas bajulações, essas mentiras nos templos. Que é a bênção daqui, bênção dali, é isso, é mais aquilo, é propaganda de tempo, é comércio, é um mercantilismo, a desonestidade, as campanhas tolas, um monte de sacrifícios, votos para enriquecimento de pastores de templo, barganhas. Não pregam a Jesus, não ensinam o Evangelho, que deveriam estar pregando e ensinando. Continuam perseguindo, continuam crucificando Jesus. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Ninguém, absolutamente ninguém, nunca viu, ninguém nunca ouviu, nenhuma mente humana conseguiu maquinar, entender, compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem sabe? São suposições. É devagar. Mas sabemos que é muito maior do que nós possamos imaginar. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito a tudo investiga, a profundeza. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que Ele nos dá, é a coisa mais íntima. Ele divide o seu Espírito com nós. O Espírito tudo conhece. O meu Espírito sabe tudo a meu respeito. Tudo, absolutamente tudo. Se alguém tiver, o meu Espírito sabe tudo a meu respeito. Tudo que eu penso, que eu quero, que eu desejo. Desta mesma forma, Deus dá o Espírito Santo àqueles que eu amo. E esses que têm o Espírito Santo sabem tudo, conhecem o caráter de Deus. Por isso que não vivem em erro, por isso que não vivem em pecado. Por isso que pratica a santidade, porque conhecem o caráter de Deus. Eu digo os que têm o Espírito de Deus, os que têm o Espírito Santo. Porque tem muita gente falando um monte de bobagem, assim, mas não conhece o Senhor e nunca viu. Pois quem conhece o pensamento do ser humano a não ser o espírito do homem que nele reside? Quem conhece meus pensamentos do meu respeito é o meu espírito, assim como de cada um. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, quando você tem o Espírito de Deus, você conhece, você compreende
aquilo que Deus já nos deu. Nós compreendemos a ação de Deus. Nós compreendemos o amor de Deus, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós compreendemos o que Deus espera de cada um de nós. Nós podemos falar, porque nós temos o Espírito de Deus. Não é mentira, como o povo acredita, como o povo fala, não. Deus quer que todo mundo seja bonzinho, todo mundo seja feliz, Deus quer que todo mundo tenha isso, tenha aquilo, sendo que não é isso que o Senhor nos mostra. Não é isso que o Senhor nos fala, nem pela palavra. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós falamos, citamos a palavra de Deus, não conhecimento, não com teologias baratas, esses conhecimentos, ou seja, enlatado. Enlatado é aquilo que você pega conhecimento de outros homens, ele passa, não fazemos isso. Nós aprendemos do Senhor, é o Espírito Santo que nos enche, Ele que nos revela, Ele que nos mostra, e nós podemos falar de coisas espirituais, mas para quem é espiritual. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. As pessoas que não têm Espírito não aceitam, não. Deus quer que todo mundo seja feliz. Deus quer que todo mundo viva bem. Não, isso aí Deus perdoa, Deus aceita. É porque não tem o Espírito, não conhecem a Deus. E quando nós falamos que Deus exige santidade, que Deus não concorda, não aceita pecado, Deus não aceita nossas rebeldias, nossas desobediências, que Deus permite que nós passemos por luta, por batalha, por sofrimento. Isso não quer dizer que é maldição. Isso não quer dizer que é uma ação do diabo. Existe uma permissão de Deus. Nós não somos mandados para reinar aqui, não. O nosso reino não é aqui. Mas só quando nós falamos isso, para muitos são simples. Porque eles não entendem. Elas não têm o Espírito de Deus. Versículo 14 de 1 Coríntios 2. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Muito bem. Todo aquele, contudo, aquele que é espiritual pode discernir as coisas, pode entender porque tem a mente de Cristo. Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Jesus, nós podemos entender, nós podemos compreender. Em contrapartida, nós não somos compreendidos pelo mundo, nós não somos compreendidos pela maioria. Acha que nós queremos ser melhor, queremos ser superiores, ou que nós somos derrotistas, amamos a derrota, o fracasso ou qualquer outra coisa. Que nós autopunimos e infligimos punição aos outros. Nós conseguimos compreender o pensamento dele por ações deles. O pensamento dele, mas ele não nos compreende. É isso que o Senhor está nos falando aqui. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Pode entender e compreender. E ele mesmo, por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Todavia, nós temos a mente de Deus. Todas as respostas, tudo aquilo que nós precisamos, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Vamos buscar, não vamos viver o evangelho de emoção, não vamos viver o evangelho self-service, não. O evangelho light, não, mas o evangelho verdadeiro. O que nós estamos em jogo é muito sério, é a nossa vida, é a nossa salvação. O que está em jogo não é casa, carro, ou bens ou qualquer coisa que não. O que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa vida. Então vamos buscar a verdade aqui. Não vamos permitir ser enganado. Quem gosta de ser enganado e engana é o diabo. Nós gostamos da verdade, que é luz, que traz entendimento, traz sabedoria toda. Vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós lemos 2 Coríntios, até o capítulo do versículo 16, que é o último.
A partir de amanhã, no próximo estudo, agora nós estaremos em 1 Coríntios, capítulo 13. Fica na paz, Jesus abençoe, um bom dia.